Meio ambiente. A queima incompleta de combustíveis fósseis. O que é um combustível fóssil? É aquele derivado do petróleo. Gasolina, diesel. A queima incompleta desses combustíveis produzem fuligem, que deposita-se nas vias respiratórias. Todo tipo de poluente no ar, ele vai, de alguma forma, prejudicar suas vias respiratórias. Então, essa alternativa aqui faz sentido. Eu devo deixar ela aqui como uma possibilidade de resposta. Letra B, deposita-se nos pulmões. Pulmão é um órgão do nosso sistema respiratório. Ele que enche de ar, ele que esvazia quando a gente expira ali. Então, também serve como resposta. Opa, eu tenho duas possibilidades de resposta. O que eu tenho que fazer? Conferir se tenho todas em algum lugar. Normalmente, esse todas vem na letra D, tá? Mas ele pode vir na A, na B, na C. O Detran costuma inverter aqui para confundir a cabeça do aluno. Mas se tenho todas, meu querido, anota isso aí. É 80% de chance desta ser a resposta. E nesse caso é letra D de dado. Macete valendo aqui novamente para te ajudar. Anota esse macete, hein? Irrita as mucosas. O que é mucosa, professor? Essas películas que a gente tem por dentro do nariz, da garganta, da boca. Tá? Irrita sim. Se você ficar ali respirando um ar com fuligem, vai irritar sim as mucosas. Então, confirmada aí, letra D de dado. Todas as afirmativas estão corretas. Meio ambiente é o tema dessa questão e ela nos traz o seguinte. Quanto aos tipos de combustíveis, marque a correta. O etanol é o álcool, né, gente? Parou lá no posto para abastecer, etanol, álcool. Isso aí. Polui menos que a gasolina. Isso é verdade ou falso? Está pedindo a correta, né? Isso aqui é verdade. Então seria a letra A? Pode ser. Vamos ver mais. O diesel polui mais do que a gasolina. Isso é verdade ou mentira? É verdade. O diesel polui mais do que a gasolina. Ô professor, então nós temos duas corretas. Eu posso marcar A e B? Calma, vamos continuar analisando a questão. Por isso que não pode precipitar na hora da prova. O GNV, que é o gás natural veicular, você sabe que tem veículos também que circulam a gás natural, GNV. Se você mora numa cidade do interior, provavelmente na sua cidade não tem GNV, abastecimento de GNV nos postos. Mas quem mora em cidades maiores sabe que tem, né? Ele polui menos que o etanol. Isso é verdade ou é falso? É verdade. Professor, então tudo é verdade? Sim, está aqui, ó. Todas estão corretas. Marca a letra D de dado. Inclusive, vai a dica, anota aí. 80% das vezes que tiver esse todas aqui, ó, todas, ele costuma não vir na letra D, não, tá? Ele costuma vir na letra A para confundir a pessoa. Como assim todas? Eu nem li as alternativas ainda. O Detran faz essas pegadinhas. Bota lá na letra A ou na letra B, na letra C, para misturar tudo e fazer a confusão na sua cabeça. Mas apareceu todas ali, 80% das vezes essa vai ser a resposta. E nesse caso o macete se aplica e deu certo aí. Questãozinha sobre processo de habilitação. Condutores com idade entre 50 e 69 anos devem renovar seu exame de aptidão física e mental quando, hein? Exame de aptidão física e mental, gente, é aquele que a gente faz lá na clínica do Detran, tá? Isso é, o pessoal chama muito de habilitação venceu. O que eu tenho que fazer agora? Renovar o exame de aptidão física e mental. Alguns casos precisa renovar também o psicológico. No caso, por exemplo, de você exercer atividade remunerada, se você é um motoboy, um motorista de Uber, ou condutor profissional nas categorias C, D ou E, você exerce atividade remunerada, a direção do veículo, tem que fazer psicológico também. Agora, se não, você só dirige seu carro, sua moto no seu dia a dia, não precisa fazer o psicológico, tá? Entre 50 e 69 anos, a renovação acontece aqui, ó, de 5 em 5 anos. De 10 em 10 é para quem tem até 49 anos de idade. Perceba que aqui, ó, já fez 50, então já não é 10 em 10 mais. Fez 50 até 69, o prazo que vai pegar é de 5 em 5. E a galera que tem mais de 69, por exemplo, 70, 71, dali para frente, aí seria 3 em 3, né? Que é 70 ou mais de idade. Esse de 6 em 6 anos aqui nem existe, tá? A resposta aqui, entre 50 e 69, 5 em 5 anos, letra C. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questãozinha sobre direção defensiva. Isso cai muito em prova, hein?
1/3 de todos os sinistros de trânsito, sinistro, gente, é o acidente, né? É uma maneira chique que o Código de Trânsito agora arranjou de chamar acidente. Eles não falam mais acidente, eles falam sinistros. Então, 1/3 de todos os sinistros de trânsito acontece nos cruzamentos, principalmente naqueles desprovidos de sinalização. Desprovidos quer dizer não tem sinalização. Aí os motoristas não sabem quem tem que parar, quem tem que passar, porque não conhece a regra, né? E o acidente acontece, o sinistro acontece. Para evitar colisões nos cruzamentos, é recomendável. Letra A, observar o comportamento dos pedestres. Aí o que acontece? Num primeiro momento a gente imagina assim, pô, mas pedestre não tem muita relação, né? Até porque com pedestre a gente não colide, a gente atropela um pedestre. Colisão é entre veículos. Um veículo e um pedestre não é uma colisão, é um atropelamento. Pois é, mas a gente deixa de ampliar o pensamento quando fecha nessa ideia que eu acabei de passar aqui, porque às vezes desviando de um pedestre, aquele pedestre desatento que entrou na sua frente, você vai desviar ou tenta fazer uma manobra evasiva ali e acaba colidindo com outro veículo, ou com um poste, ou com uma placa, com uma lixeira, não é mesmo? Isso é muito comum. Então sim, é importante observar o comportamento dos pedestres sim, tá? Vou deixar aqui um ok. Respeitar as regras de preferência? Bom, se não tem sinalização, tem que respeitar as regras de preferência, né? Quem tem preferência? Quem não tem? Claro que isso é uma coisa que eu devo fazer. Observar o comportamento dos outros condutores, principalmente, né? Porque às vezes eu tenho a preferência, mas eu estou de olho no outro. Se eu vejo que ele vem em velocidade um pouco mais avançada, não está com um cara que vai respeitar a minha vez, eu paro, não é? Isso é direção defensiva. A, B e C servem como resposta. Então, nesse caso, eu vou marcar a letra D, que diz todas as afirmativas acima estão corretas. Lembre-se do macete, hein? Se tiver que chutar, chuta com macete. Com macete ajuda. 80% das vezes que tem esse todas aqui, essa é a resposta. E, nesse caso, funcionou de novo o macete. Sinalização viária. A placa crianças, que é essa aqui, ó, já deu até o significado e já mostrou a placa. Adverte que você deve seguir em frente, ignorando-a. Ignore a placa, finja que ela não estava ali. Ô, gente, essa aqui é aquela alternativa absurda, né? Toda questão tem uma absurda, tá, gente? Já chega eliminando, já que ela não faz o menor sentido. Dando sinal de luz, como seria isso, hein? Piscando farol? Tem gente que até faz isso, né? Mas para quê? Se não tem criança nenhuma ali, por exemplo, para que você piscaria o farol? E na legislação de trânsito nem existe essa regulamentação, piscar o farol para uma criança para avisar que você está passando por ali. Estranho, né? E eu estou falando que não tem criança porque às vezes tem a placa, né? Porque ali é uma área de recreação infantil onde crianças brincam, mas pode ser que naquele momento não tem ninguém, não é? Não é, tá, gente? Isso aqui não faz sentido. Buzinando de forma alguma. A gente não dirige buzinando, não. Redobrando a atenção e diminuindo a velocidade? Lindo, gente. Sem contar que aqui dá para aplicar a técnica do elefantinho. Quem estuda com a gente conhece as técnicas ninjas. Você não conhece as técnicas ninjas, não? Pois é, quem estuda com a gente conhece. E nas técnicas ninja eu ensino essa técnica do elefantinho. O que é o elefantinho? É aquela alternativa que destacadamente é a maior zona que todas. Olha só. Essa aqui, ó, curtinha, curtinha, curtinha. Agora olha essa aqui. Olha o tamanho dela. É um elefante. É um elefantinho. Achei ela. Então, se você não soubesse a resposta, podia aí, no caso, poderia usar a técnica do elefantinho e chutar na letra D, que nesse caso teria dado certo, você teria acertado. Sinalização viária. Identifique exatamente o significado da placa A25. Essa bonitinha aqui, ó. Mão dupla à frente, início de mão dupla adiante, sentido duplo. A placa de sentido duplo, ela é uma placa de regulamentação que tem seta indo e seta vindo. Ela é circular, regulamentação, então não é essa. Mão dupla adiante, início de mão dupla, não existe essa placa início de mão dupla, tá? O Detran inventou aqui para te confundir. Então vai ser mão dupla à frente ou mão dupla adiante. Quando você vê uma placa dessa aqui, significa que você está numa via que o fluxo só vai. Todas as faixas de trânsito, ou as duas, vamos colocar duas faixas de trânsito, está aqui dividido no meio, né? Tanto desse lado aqui quanto desse lado aqui, o fluxo só vai. E aí você vê uma placa dessa. Quando você vê essa placa, você entende, ó, daqui a pouco o fluxo vai deixar de ser no sentido único e vai passar a ser no sentido duplo.
ela vai fazer isso. Então, ela está te alertando que adiante vai deixar de ser sentido único e vai passar a ser sentido duplo, indo e vindo. Diferente dessa bacaninha aqui de regulamentação, que ela já determina onde você está, já é sentido duplo. Então, quer dizer, você está aqui numa via de sentido único. Viu uma placa dessa, você já sabe, daqui a pouco vai virar sentido duplo. Quando virar, vai ter uma outra placa, que no caso já vai ser essa daqui. Sacou? É importante você prestar atenção nisso, porque o Detran, sabendo que são placas similares, parecidas, ele costuma fazer uma maionese, jogar as duas na questão e você... E agora? É uma ou é outra? Então você já sabe. Primeiro vem essa avisando que vai virar mão dupla. Quando virar mão dupla, aí vem essa daqui. A resposta é mão dupla adiante. Sinalização viária. A placa A20B adverte o quê? Professor, agora tem o Bzinho, ele não está falando nada de direita, não falou nada de direita aí, porque às vezes acontece isso, tá? Todo macete ele tem as suas exceções. Eu sempre ensino macetes que dá para aplicar em 80%, 90% das vezes, em quase todas as questões. Mas nada nesse mundo é 100%. Então, às vezes, vai aparecer o Azinho e o Bzinho, não tem nada a ver com esquerda e direita, conforme nas próprias alternativas, se você procurar, você não vai encontrar. Não tem esquerda, direita aí. Beleza. Então, aqui eu estou vendo o quê? Eu estou vendo um carro subindo uma ladeira. Subida. Subida é o mesmo que aclive. Professor, mas eu nunca ouvi falar que subida... Vou até anotar aqui, ó. Subida fosse um aclive. Aclive, que palavra estranha. Pois é. Se fosse uma descida... Descida seria um declive. Ah, já fica mais fácil, porque olha só, descida, declive. Ah, beleza. Então esse negócio de aclive e declive, que eu sempre confundi, agora eu não vou confundir mais. O D de descida combina com o D de declive. O outro, então, que começa com AC, é subida. AC de ascensão, de subir. Beleza, então não tem nada a ver com pista irregular, não tem nada a ver com projeção de cascalho, não tem nada a ver com depressão. Eu já sei que é um aclive. E é um aclive acentuado, um aclive perigoso. Lembra, esse lance de acentuado é sempre perigoso. Tá? Curva acentuada é curva perigosa. Aclive acentuado é um aclive perigoso. Ok? Letra C aí foi para conta. Sinalização viária. As placas indicativas são divididas nos seguintes grupos. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a sinalização vertical, que são as placas, elas são divididas em 3 grupos. Regulamentação, que são aquelas que têm o formato circular com a borda vermelha. Advertência, que é aquela que tem o formato quadrado, colocado em posição vertical, de cor amarela. E as indicativas. Essas indicativas que a questão está trazendo aqui, ela tem subgrupos. Tem vários tipos de placas dentro desse grupo indicativas. E é isso que a questão está pedindo. Ó. Identificação, sim, ela identifica. Ó, você está na cidade de Belo Horizonte, você está na cidade de São Paulo, ela identifica um local. Orientação de destino, sim, tem isso também dentro das placas indicativas. Olha, a cidade do Rio de Janeiro fica para lá, orientando o destino. Educativas, é uma placa retangular com uma frase dentro. Ó, motorista, dirija com cuidado. Por exemplo. Serviços auxiliares também são aquelas azulzinhas que vêm às margens das rodovias, dizendo, ó, tem posto de combustível, área de estacionamento, hotel, restaurante, não é? Atrativos turísticos são aquelas marronzinhas que falam, ó, praia, cachoeira, área de campismo. Postos de fiscalização, ó, PRF, coisa e tal. Essa aqui é a resposta, tá? As placas indicativas dividem-se, elas são divididas exatamente dentro desses subgrupos aqui. Exatamente esses, todos estão aqui. Se você não sabia disso e tivesse que chutar essa questão, você poderia usar aqui a técnica do elefantinho. Por que a técnica do elefantinho? Elefantinho é um bicho grande, não é? É aquela questão que, aquela alternativa, né, que destacadamente ela é maior do que todas as outras. Olha só, essa letra A aqui vem uma linha inteira até cá no final, olha. E outra linha até para frente do meio, ó, bem grande. Enquanto as outras aqui só vem até aqui, ó. Ah, professor, mas aqui também tem 2 linhas. Beleza, mas a de cima não foi até o final e a de baixo não foi nem até o meio. Então, qual que é o elefantinho dessa turma aqui? A letra A.
tem essas técnicas de chute, tá, gente, que você aprende aqui com a gente, tá? Tem várias delas. Se você não soubesse a resposta e tivesse que chutar, aqui se aplicaria a técnica do elefantinho, que é a alternativa maior. Letra A. Mais um aí sobre sinalização viária. A placa R17, essa daqui, regulamenta o quê? Quando eu olho para essa placa aqui, com esse símbolo aqui embaixo, tem um 2T, que é de 2 toneladas, né? Isso é um peso. E aqui parece aqueles pesos de academia mesmo, né? A diferença é que ele tem essa bola aqui no meio, ó. Essa bola aqui no meio representa o diferencial do veículo. O diferencial é uma peça num conjunto de peças, engrenagens, que vem no meio dos dois eixos aqui, ó, semi-eixos. Isso aqui são as rodas do veículo. Aqui são dois semi-eixos, porque ele não é completo, então não é um eixo inteiro, são dois semi-eixos. E aqui no meio está o diferencial. Então por isso que eu sei que não é um peso daquele de academia, né? Que aqui está representando a parte do veículo. Rodas, semi-eixos e diferencial. Isso aqui, ó, é um peso por eixo. Por eixo. Essas 2 toneladas aqui estão me dando a entender que é por eixo. Então eu vou lá, ó, carga máxima permitida. Poderia ser, porque está falando de carga, né? Mas eu estou procurando por eixo, ó. Por eixo. Porque isso aqui eu já entendi que é o eixo do veículo, né? Por eixo, ó. Então aqui faz sentido. Então aqui não vai, já vou eliminar. E aí eu vou analisar agora a B e a D para saber qual que é. Peso máximo permitido por eixo, provavelmente vai ser essa a resposta. Ou seria largura máxima permitida por eixo. Se fosse largura, em vez de peso aqui, tonelada, teria que estar metros, né? E não é em metros que está aqui. Então não é largura, pode eliminar a letra D. Ficamos então com a letra B de bola. Sinalização. Diante da placa R22, essa placa aqui, ó, que tem um pneu, uma roda, um pneu, com a carcaça de corrente. Você entende que no trecho sinalizado com essa placa, devido à pista escorregadia e aos atoleiros, os veículos deverão ter pneus sobrecalibrados. Calibrar pneu é colocar a pressão de ar adequada. Existe pneu subcalibrado, quer dizer, está com menos pressão de ar do que deveria, nesse caso ele está murcho. E existe pneu sobrecalibrado, ou seja, ele tem mais pressão de ar do que deveria. Sinceramente, para você transitar num local onde tem atoleiro, tem pouca aderência, os pneus têm que estar subcalibrados. Nem é isso que essa placa aqui quer dizer. Essa placa quer dizer que você tem que usar correntes, essa carcaça de corrente no pneu para ajudar na aderência. Mas se você não tivesse a corrente e tivesse que trabalhar isso só na calibragem do pneu, o adequado seria subcalibrar. Pneus vazios, meia calibragem ali, eles têm maior aderência em pistas escorregadias. Sabia disso? Galera que anda na roça aí de moto, carro, sabe bem disso. Você dá uma esvaziadinha no pneu para poder ter maior aderência. Então, sobrecalibrados aqui não seria mesmo, e nem é isso que essa placa quer dizer, né? E quer dizer que você tem que usar ali uma carcaça de correntes. Letra B, então aqui está fora. Os veículos, ao passarem, deverão ser rebocados com correntes. Rebocado é guinchado, puxar. Outro veículo vai puxar ele com corrente? Não é isso. Há possibilidade de pista escorregadia com atoleiros e terreno encharcado. Essa é a resposta. Letra D. Devido à pista escorregadia, é proibido o trânsito de veículo. Não tem nada proibindo. Quando é proibido, tem aquela tarja transversal, igual um cinto de segurança aqui, né? Não é. Letra C mesmo a resposta.